Boa noite, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Mais uma noite em que não podemos estar com vocês face a face, mas não poderia deixar de trazer uma mensagem a vocês nesta noite. E eu quero continuar então no Evangelho de João, no capítulo 2, e eu quero trazer a seguinte mensagem: o primeiro milagre de Jesus nos ensina a confiar em seu poder. O primeiro milagre de Jesus nos ensina a confiar em seu poder. E o texto de hoje é João capítulo 2, de 1 a 11. E o texto diz o seguinte: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este sinal deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O que temos aqui? Nós temos aqui um casamento na cidade de Caná da Galileia. Jesus foi convidado com os seus discípulos, e naquela época os casamentos duravam normalmente 7 dias, e muitas pessoas eram convidadas, especialmente as pessoas ilustres. Muitos convidados vinham das partes distantes e vinham para alguns dias ou para todos os dias da festa. Então ficava difícil saber os recursos necessários para a festa. Ficar sem vinho em um casamento era um vacilo social que poderia se tornar o tema de gracejos e zombarias por muito tempo. O anfitrião, o noivo, era responsável por fornecer aos convidados vinho adequado para todos os dias. Então, eis que acaba o vinho, e Jesus é chamado a intervir, e ele transforma cerca de 550 litros de água em vinho. No texto lido, no versículo 10, vemos que Jesus transforma aquela água em vinho da melhor qualidade. O vinho era melhor do que aquele que vinha sendo servido. De conformidade com alguns escritores antigos, o vinho bom era o vinho mais doce, vinho este que podia ser bebido livremente e em grandes quantidades sem causar danos, vinho cujo conteúdo de açúcar não fora destruído através da fermentação. O vinho inferior era aquele que fora diluído com muita água. O escritor romano Plínio afirma expressamente que o vinho bom, chamado sapa, não era fermentado. Sapa era suco de uva fervido até diminuir 1/3 do seu volume, a fim de aumentar seu sabor doce. Pois bem, Jesus foi convidado para um casamento e acabou o vinho. O fim do vinho significava fim da festa, mas Jesus agiu e mandou que os seus serventes enchessem de água 6 talhas de pedra. Em cada uma delas cabia cerca de 72 a 108 litros, cerca de 550 litros. Você consegue imaginar a alegria dos convidados e eles elogiando o noivo, felizes por ter vinho de boa qualidade para a continuidade da festa? Naquele dia, naquele casamento, naquela cidade, houve um problema. Faltou vinho, mas a água nas mãos de Jesus foi transformada em vinho. Naquele dia, naquele casamento, naquela cidade,
um problema foi transformado em bênção. Em Caná da Galileia, Jesus realizou seu primeiro milagre, marcando aquele casal, seus convidados, marcando aquela cidade, já que Caná ficou conhecida definitivamente por ter sido a cidade onde a água foi transformada em vinho. E naquele dia, diz o texto, muitos creram. Quero abrir aqui um parêntese com um artigo escrito na revista Ciência em Foco no dia 26 de junho de 2016 por Walter Luiz dos Santos. Ele diz o seguinte: enquanto química é uma ciência natural que estuda a matéria, suas transformações e a energia envolvida nessas transformações, o milagre é um fato sobrenatural oposto às leis da natureza. Aí ele vem com algumas explicações e eu vou já para a conclusão. Na prática, a química não tem como realizar esse procedimento de transformar água em vinho. O que pode ser feito é explicar teoricamente o fato ocorrido. Portanto, a transformação da água no vinho naquelas condições é perfeitamente compreendida, desde que você aceite que Jesus tem poder suficiente para modificar a posição química dos elementos e controlar as variáveis do tempo e espaço. Ou seja, a química admite que é possível transformar a água em vinho, desde que você creia que Jesus tem poder para modificar moléculas e outras coisas para que a água se transforme em vinho. Para concluir, depois da leitura do texto, do comentário do artigo da revista e a consideração que nós devemos fazer é a seguinte: 1. Você precisa crer no poder de Deus revelado em Cristo Jesus. 2. Você precisa crer que Jesus tem poder, inclusive sobre questões naturais, ordinárias e extraordinárias. 3. Você precisa crer que Jesus tem poder sobre questões de física, química e biológicas. E então, uma pergunta: você crê que Jesus tem poder e que nada foge de seu controle? Se você crê, então pode descansar na certeza de que o Covid-19, o coronavírus, está sujeito ao poder de Deus e que Ele vai agir no seu tempo e como Ele bem entender, e que nós sairemos mais fortalecidos dessa. Sairemos mais amigos, mais irmãos, mais crentes, mais dependentes, mais